Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial Ceia Tem Tanto para Lhe Falar. Essa série faz parte da Jornada da Gratidão, uma homenagem aos 100 anos do CEA, uma casa que acolhe, transforma e guia tantas pessoas nos caminhos do amor e do aprendizado espiritual. A cada episódio, temos a alegria de ouvir histórias de vida que se entrelaçam com a história do CEA. São relatos de superação, fé e transformação que nos mostram, na prática, o quanto esta casa faz parte da vida de todos nós. Hoje, eu recebo com muito carinho o nosso amigo Paulo Sérgio, que vai compartilhar um pouco da sua trajetória, das experiências que viveu e da importância do CEA em sua caminhada. Paulo, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você aqui. Eu fico feliz pelo convite, agradecido. Feliz por estar aqui. Que bom! Para começar, Paulo, conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato com o CEA. Como é que você conheceu a casa? O que te levou a procurar o centro espírita naquele momento da sua vida? Tá, vamos lá do início da minha trajetória até chegar aqui, né? Católico, não praticante, né? Levava minha vida normal, fazia minhas preces em casa. Só que um belo dia começou a acontecer umas coisas comigo. Eu achava que era algo assim físico, né? De saúde, procurava médico, fazia vários exames, não dava nada. Sentia muita dor de cabeça, sentia tontura, comia e ficava emagrecendo. Teve uma vez que eu fiquei quase um mês com a dor de cabeça horrível. Eu ia chegar a fazer tomografia, mas aí a médica parece que foi assim, intuída pela espiritualidade. Você vai fazer, você vai gastar teu dinheiro, não vai dar nada. Mas assim, eu sentia umas coisas assim me picar, como se fossem alguns bichos me mordendo. E eles diziam, não tem nada, não tem nenhum bicho te mordendo, mas daqui a pouco começaram a subir aquelas placas aqui, que alguma coisa realmente tinha me mordido. E uma vez, assim, na cama, eu acordei, estava conversando com a Elisete, aí daqui a pouco eu senti, parece que o meu corpo, parece que eu ia para dentro da cama, assim, uma coisa muito estranha, né? E a minha cabeça, eu não conseguia trabalhar direito, assim, eu ficava tonto. Ela falava as coisas comigo, eu não entendia, a minha visão ficava turva, tinha certos lugares que eu não conseguia entrar. E isso demorou muito tempo. Aí comecei a fazer bateria de exame, não achava nada. Aí parece que a espiritualidade me deu um estalo assim, vai ver esse lado espiritual. E assim eu fui buscar, né? Nos centros espíritas, lugares que tratam dessa parte, né? Aí uma vez eu cheguei lá no Leão Denis. Não sei se você conhece, que lá tem um serviço que uma parte lá que você escreve uma carta para a espiritualidade. E eles falaram que eu tinha que estudar, né? Só que aí eu comecei a buscar um lugar que eu poderia fazer esse estudo, mas nenhum local tinha um tempo, né, para mim, acessível, que eu pudesse fazer meu trabalho e estudar, né? Cheguei a fazer tratamento no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá na Estrada do Sapê. E assim fui buscando, né? Altos e baixos, né? Às vezes eu ficava bem, daqui a pouco eu não ficava. Aí uma amiga nossa, que trabalhava no mesmo prédio comercial que a gente trabalhava lá em Rocha Miranda, falou assim, eu vou levar vocês num lugar que vocês vão gostar. E aí trouxe a gente aqui pro CEA. Foi numa sexta-feira, acho que foi, se não me engano, foi em 2005, né? 2005, e estamos aqui até hoje, né? Aí lá se vão 20 anos, né? A forma que você chegou ao centro espírita Sim. Foi porque você começou a ter sensações no corpo físico. Sim. E estava achando que estava doente e não aparecia nada. Não, eu fazia exame e não dava nada. Aí você foi passando. Eu cheguei a tomar até remédio de labirintite, porque eu vivia tonto. Eu vivia... Sim. A minha vista, a visão ficava turva. Eu sentia muita coisa. Provavelmente tudo mediúnico, né? Bom, mas e quando você chegou aqui no centro, né, diante do quadro que você estava vivendo e tudo mais, qual foi a primeira impressão que você teve do CEA? Como é que foi aquele primeiro dia, né? O que mais te marcou nesse início? Assim, eu me senti bem, o acolhimento das pessoas, assim, eu falei, poxa, assim, e para mim foi algo novo, né? Que eu vinha na Igreja Católica, né?
mesmo sendo não praticante, mas eu não conhecia nada de espiritismo, de vida após a morte, nada. E depois vou até falar da passagem do meu pai, que foi muito difícil, que eu era muito apegado ao meu pai. Eu cheguei até a pensar em suicídio, por causa do meu pai desencarnou nos meus braços. Eu estava botando ele no carro para atender ele, eu era muito ligado ao meu pai. Aí eu não entendia nada de vida após a morte, nada de espiritismo, assim. A sensação que eu tive, assim, foi o acolhimento das pessoas, né? Logo nessa muito... sexta, quando você chegou, você foi assistir palestra. Fui assistir a palestra. E eu imagino o quanto de informações novas foram chegando, né? Até Era tudo muito novo. Depois que a gente estava já frequentando o passe, nós passamos mal, tanto eu quanto ela. A nossa mediunidade aflorou de uma tal maneira. Entendi. Então, você entrou para o estudo, quer dizer, veio, provavelmente fez um tratamento. Sim, fiz né? um tratamento. E aí, nesse período... Fiquei quase um ano, naquela época, foi quase um ano fazendo o tratamento. E aí, nesse período de um ano, você já entrou para o estudo. Sim. E aí, com o tempo, a convivência, né, e o estudo vão abrindo novos caminhos dentro da gente, porque a gente vai tendo novos conhecimentos, né, a gente vai melhorando, porque o tratamento, quando a gente tem uma responsabilidade, a gente vai recebendo esse medicamento e vai se modificando internamente, né? Como é que foi, então, esse processo de aprendizado e de adaptação aqui dentro do CEA? Né? Como é que foram os primeiros estudos e os primeiros trabalhos? Né? Sim, foi assim, muito alto e baixo, né? Eu ficava naquele alto e baixo, melhorar, mas continuei, né? Que é comum, né, Paulo? Não é nada assim, não é nada mágico, assim, de chegou e resolveu, tudo é um processo, né? Isso. Aí, e cada vez mais eu estava gostando, né? Fui pro passe, aí depois teve essa parte que eu te falei, que a nossa mediunidade aflorou, que a gente a da Elisete já estava aflorada, só que a minha que dava trabalho, eu sentia tudo, ela não sentia nada. Aí fui indicado para fazer educação mediúnica. Mas foi uma coisa curiosa, porque na parte prática eu não sentia nada. Chegava em casa, eu passava mal. Aí eu falava para a Elisete, eu vou largar, vou abandonar, eu não sou médium não, vou pegar lugar dos outros não. Aí parece que ela foi inspirada pela espiritualidade, falou assim, eles estão te preparando, né? E parecia que era algo que eu não queria que eu ficasse, né? Porque aqui eu não sentia nada, só em casa eu começava a sentir os acontecimentos das coisas. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você entrou para o estudo, o primeiro curso que você fez para trabalho foi o passe. Começou a trabalhar no passe, passou mal. Tanto você quanto a Elisete, então passaram mal juntos, né? Passou mal juntos. E aí, dali, vocês foram... No dia que socorreu a gente, falou que vocês têm que educar a mediunidade. Lourdinha de novo. Lourdinha de novo. Aparecendo aqui de novo. Ela sempre presente. Sempre presente. E aí, diante disso, vocês foram encaminhados para a educação mediúnica. Primeiro foi o tratamento que você falou, eu fiquei quase um ano fazendo, né? E aí depois... As terças-feiras, depois educação mediúnica. Né? E aí na educação mediúnica tem a parte do estudo, tem a parte da prática. Sim. E na parte da prática você não manifestava nada. Não sentia nem aproximação. E chegava em casa e passava mal. Passava muito mal. Nossa, tem que ser persistente, né? E Por aí, depois dessa vontade de desistir, de conversar com a Elisete, você continuou? Continuei. Aí eu não sei o que a gente foi falar, o que aconteceu, que nós teve alguma coisa que a gente foi falar com o Juarez. Aí ele falou assim, não, Elisete, faz isso sim para o Paulo não desistir. Parecia que ele já sabia que eu queria desistir, né? Porque, tipo assim, eu continuei no passe e ela foi trabalhar na salinha. Eu continuei no passe. Aí ele falou esse fato. Muito bom, né? A gente vê como os caminhos, eles são um pouco tortuosos, até para ver a nossa insistência e a nossa dedicação, né? A mediunidade, quando aparece, costuma trazer grandes desafios, mas também grandes oportunidades de crescimento. Como foi lidar com as experiências espirituais que você estava vivenciando? Como é que você se acalmou diante de tudo que estava acontecendo, né? Assim, foi bem difícil, que teve uma época que eu pensei que eu fosse morrer. Ainda mais assim, eu não estou querendo julgar, né? Nós fomos buscar um outro lugar
numa outra vertente aí, a pessoa que era dirigente lá falou assim, falou para ela, ele vai morrer, ele vai morrer. Deu esse veredito para ela assim. E eu realmente estava muito enfraquecido, eu comia, e só emagrecendo, né? E assim, foi bem complicado. Até eu conseguir me equilibrar, poxa, demorou tempo. E aqui você conseguiu se Graças a equilibrar Deus. aos Porque poucos. essa fase que eu te falei da dor de cabeça, aí quando eu comecei a fazer o tratamento de desobsessão, melhorou. Eu fiquei um mês com a dor de cabeça horrível. Horrível mesmo. E graças a Deus a dor de A dor de cabeça. cabeça passou, porque realmente ficar com dor, né? Poxa, eu trabalhava, nossa, e várias coisas aconteciam assim, fenômeno físico assim acontecia, coisas que eu não entendia, não achava assim. Dentro da minha casa mesmo acontecia, coisas que eu não entendia. Eu queria buscar explicação, mas também não conseguia, né? E eu via que quando mais que eu ficava mais agitado, mais nervoso, o negócio piorava. Sim. Eu não sabia nada dessa coisa de espiritualidade, você tem que parar, fazer uma prece, pedir a espiritualidade para te ajudar naquele momento de desespero. Eu não tinha nada disso, eu não conhecia nada dessa parte, né? Bom, deve ter trazido bastante aprendizado para você, Muita coisa. né? Tanto para você quanto para sua família, né? Isso. Porque Elisete estava junto, acompanhando. Quais aprendizados você percebeu dessas instabilidades e depois desse equilíbrio que você encontrou aqui? Poxa, a gente assim, sempre assim, buscar um bom caminho, né? Daquilo que a gente aprende, que a gente vai colher, aquilo que a gente plantou. E tudo isso, assim, para mim foi muito maravilhoso, assim, de você se manter numa boa vibração, numa boa sintonia, não se desesperar num momento assim de aflição, de desespero como aquele que eu estava vivendo, né? Sim. Isso para mim foi, e culto do Evangelho lá também, que a gente passou a fazer, que a gente não fazia, que não tinha nem conhecia essa coisa do culto do Evangelho, essa situação, né? A gente não tinha entendimento dessas coisas. Fora o aprendizado de tudo assim, de saber que a gente é eterno, que a gente não morre, né? E como eu te falei da passagem do meu pai, foi muito difícil para mim, que eu queria morrer junto com ele, fiquei lá prostrado, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Minha mãe, ela tem 3 anos que fez a passagem. Assim, já foi, assim, para mim mais tranquilo, entendeu? Você eu já tinha o o conhecimento, né? eu já não entrei tanto em desespero, não me desequilibrou tanto assim, né? Realmente, o estudo na casa, né? O tratamento espiritual para quando a gente chega em desequilíbrio é muito importante. O estudo, ele se torna mais importante ainda, né? E a gente vai adquirindo esse conhecimento e depois o trabalho no bem também vai completando essa transformação interna, né? E você falou do trabalho do bem. Esse, assim, foi o primeiro trabalho no passe. Eu também me sentia tão bem, assim, naquele momento de fazer parte daquilo ali, poder ajudar em alguma coisa. Eu senti uma energia boa, uma coisa muito boa em mim, assim, para mim foi... Aí eu falei, opa, eu quero fazer mais coisa, né? O que eu puder fazer de mais trabalho, assim, nesse sentido, é uma coisa muito boa. Hoje, o trabalho que você faz aqui na casa, qual é? Eu trabalho mediunicamente na salinha e ajuda a Lourdinha na educação mediúnica, né? Esses 2 Então, trabalhos que eu seus faço. trabalhos hoje são voltados para a mediunidade, que estava em desequilíbrio e hoje Isso, né, você já está ajudando também a outras pessoas a educarem essa mediunidade. Né? E assim, e ali no trabalho que eu faço com a Lourdinha é muito legal que a gente lida, né, com as pessoas que estão entrando, né, com as pessoas que estão educando a mediunidade ali, a gente passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. Eu acho que é uma coisa muito legal, assim. E às vezes tu vê que tem pessoas que chegam lá, né, meio assim, perdidas, sem saber o que fazer. Aí eu conto um pouco da minha experiência para ter calma, que aquilo ali vai passar, vai chegar uma situação de equilíbrio, né? E buscando assim, você educar, você estudar, você ter um entendimento do que está acontecendo, é uma coisa muito importante. Sim. Realmente é muito importante. É muito bom, você já passou pela dificuldade. Sim. E aí, para ter a empatia, para ter uma fala mais acolhedora, para quem está chegando, como você estava, você consegue alcançar muito mais, né? Essas pessoas. Com certeza. Depois de
tantos anos aqui na casa, o Sé acaba se tornando mais do que uma simples casa espírita, né? Poxa, Ele se torna parte da nossa própria história. com certeza. Então hoje, você olhando para trás, o que o Sé representa na sua vida? Poxa, para mim, assim, um ponto de equilíbrio, um ponto de luz, é o lugar que eu me encontrei, assim. O que eu posso dizer? Que eu amo muito essa casa. E fico muito feliz de poder fazer parte, estar aqui. E tenho fé em Deus que Deus possa me permitir ficar por muito tempo e fazer mais ainda, ajudar tanto quanto eu fui ajudado. Fico muito feliz. Entendeu? Para mim é uma felicidade ter encontrado aqui. Essa casa abençoada. Em uma palavra. Aí, deixa eu ver aqui uma palavra que eu possa falar. É difícil, né? Esperança. Esperança que a gente está caminhando para algo melhor. Sempre. Essa é a palavra. E aqui a gente encontra essa esperança, encontra essa força para a gente seguir a nossa vida aqui na Terra. Existe alguma lembrança ou alguma história de algum momento marcante que você guarda com carinho em algum momento que você vivenciou aqui no CEA? Aqui no CEA. Eu trabalhei com o seu Joaquim, né? Que ele era dirigente do Passe, o pai do André Quaresma. E depois, assim, o Paulinho, né? Que ele também era dirigente. E eu ajudava ele ali no que eu podia. Aí um dia o Paulinho falou assim, ele me escolheu para ser dirigente do Passe. Eu falei, logo eu? Ele assim, aí eu fui e aceitei, né? Aí ele falou para mim, né, que eu pudesse fazer o meu melhor, né? Assim, foi um momento assim marcante para mim, porque eu não achei que eu fosse ser escolhido assim por uma coisa assim, tipo a coordenar o passe, né? Assim, para mim foi marcante. Foi uma coisa assim legal. Às vezes a gente entra aqui na casa e passa um tempo, as pessoas percebem a gente mais do que a gente mesmo. Sim. Né? Percebem as nossas qualidades. É verdade. E a gente muitas vezes não percebe. Você não é a primeira pessoa que fala que, nossa, eu... Eu não me achava assim, falei, porque logo eu? Mas eu fui, aceitei e fiquei anos lá. Que bom. Né? Para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está chegando agora no CEA, ou para quem está ouvindo a gente e também está passando por alguma dificuldade, ou às vezes até um desequilíbrio mediúnico, né? Está começando a aflorar, qual mensagem você deixaria para essa pessoa? Que Deus é bom, misericordioso e justo. E nenhum sofrimento é em vão. E às vezes a pessoa entra num desespero, acha que está numa situação, um beco sem saída, mas só a gente crê naquele Pai maior lá, levar nosso pensamento ao alto e pedir ajuda, e a ajuda vem. A ajuda vem, como essa casa, como vários pontos de luz, né, que Deus coloca aqui na Terra para orientar pessoas. E aqui é uma casa de luz. E para quem quer que esteja passando assim por sofrimento, por desespero, vamos acreditar, ter fé e que tudo vai dar certo, que tudo passa, que nada é para sempre, que Deus nos ama. Esse é a mensagem que eu dou para a pessoa que passa por uma situação de desespero, de sofrimento, que eu sei que não é fácil, como eu passei, que eu achava, eu não entendia, eu achava que eu ia sucumbir, mas graças a Deus estou aqui, levando a minha vida avante. Passou, né? Passou, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada por compartilhar conosco sua história, suas experiências e o seu carinho por essa casa. É muito bonito ver como o CEA se tornou um espaço de acolhimento e transformação na sua vida. Assim como é na vida de tantos outros corações que aqui encontram luz, aprendizado e paz. Muito obrigada por ter participado com a gente, tá bom? Eu que agradeço poder compartilhar a minha história. Gratidão.
E a você que acompanhou esse episódio, o nosso agradecimento especial por estar junto com a gente nessa jornada da gratidão. Se ainda não viu os episódios anteriores, aproveite para assistir e conhecer outras histórias. Histórias lindas de quem faz parte dessa casa centenária. Siga o CEA nas redes sociais, compartilhe este vídeo e fique ligado nos próximos episódios da nossa série CEA Tenho Tanto para lhe falar. Um grande abraço e até a próxima.